Existe uma condição que eu reparei logo depois que o Fluminense ganhou a Libertadores de 2023, em alguns jogos daquele pico da crise do Fernando Diniz em 2024, sobretudo em um jogo que, se eu não me engano, foi Fluminense e Vitória no Maracanã, ou Fluminense e Atlético Goianiense, não lembro agora, não conferi também. Esse vídeo está sendo feito rapidinho aqui, a intenção era fazer em casa, mas devido às demandas de trabalho e estudos, estou fazendo ele no intervalo aqui na UFSC, na Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. E esse jogo, eu lembro que o que eu percebi enquanto o Fluminense tomava a virada, se eu não me engano foi pro Vitória, foi que a derrota ela é parte integrante da vitória. A derrota ela mostra o amargo para que a gente consiga reconhecer o doce sabor da vitória. Então, aquelas derrotas em Fla-Flu que aconteceram em 20, 21, elas prepararam um terreno para aquelas vitórias que vieram em 22 e 23. E essa derrota também, essa derrota do último domingo, ela prepara o terreno para novas que virão, com toda certeza. Essa é a primeira reflexão. No entanto, para que se existam as próximas vitórias, talvez seja necessário algo que não se manifestou nesse último jogo e que de certa maneira não se manifesta na maneira como o Fluminense vem jogando os últimos jogos. Eu encontrei essa crônica aqui, do Sandro Moreira, de 1987, em que ele fala sobre, naquele momento, uma queda de desempenho da equipe do Fluminense depois de uma sequência muito vitoriosa do tricampeonato carioca de 83, 4 e 5, o Campeonato Brasileiro de 84, com aquela geração magnífica do Casal 20, Washington, Assis, Delay, Romerito. Como aquele time no ano de 87, ele não conseguia mais apresentar o mesmo futebol que nos anos anteriores. Num contexto mais ou menos parecido com o que nós vivemos agora nesse pós-Libertadores e pós-2022, nós vivemos um momento de queda, não tivemos o que poderia ser o pior, que é a queda para a segunda divisão ano passado, mas ainda assim o Fluminense não encanta como encantou há pouco tempo atrás. E na crônica, ele mostra o seguinte, que o Fluminense teve alguns técnicos nesses anos de glória aí, no começo dos anos 80, mas entre eles um que de certa maneira construiu a maneira daquele time jogar, que é o Carlos Alberto Parreira. Em 87, o Fluminense tinha como treinador Antônio Lopes, com um estilo de jogo muito diferente daquele que o Fluminense apresentou. Um estilo de jogo muito mais físico, um estilo de jogo que não permitia aquele elenco que, como ele diz na crônica, já sabia jogar de cor, apresentasse o futebol que sabia tanto e que encantou tantos tricolores ao longo do tempo, naqueles anos iniciais, entre 83, 84 e 85. Quando o Antônio Lopes sai, o Fluminense volta a apresentar um bom futebol, volta a apresentar um futebol mais livre, um futebol mais ofensivo, que faz parte da identidade do Fluminense, pelo menos aí nos momentos em que nós vencemos nos últimos anos. O Fluminense, ele teve momentos, o Fluminense já teve times defensivos, isso é lógico, mas o Fluminense vitorioso, o Fluminense que encantou pelo menos essa arquibancada que estava lá no domingo, que esteve no Maracanã nos últimos anos, sempre foi um Fluminense que, para além de ganhar, havia coragem, havia encantamento, havia vontade de jogar futebol, que deixava o torcedor louco da cabeça. Então, é normal uma derrota para o time do Flamengo, uma equipe muito qualificada, bem treinada pelo Felipe Luiz. Agora, talvez o que tenha faltado para quem estava na arquibancada e fez uma festa muito bonita, fazia tempo que eu não ia a um jogo tão legal, foi a primeira festa de pó de arroz que eu estive presente no Maracanã. Na verdade, eu já tinha vivenciado 2 momentos assim do pó de arroz. Um deles foi em Cariacica, no jogo contra o Atlético Mineiro, no ano passado. Teve pó de arroz lá, foi muito legal. E também no jogo contra o Vasco, primeiro turno do Brasileirão ano passado, teve pó de arroz, mas eu ainda não era sócio 100%, então não consegui estar no setor, não consegui estar na Sul. Acabei assistindo esse jogo na Leste. E foi especial demais, assim, até emocionante. E a arquibancada fez a sua parte. Tudo aquilo de sobrenatural que perpassa o Fla-Flu fez a sua parte também, mas
Uma frase que me é muito marcante, até coloquei na legenda de uma foto aí desse jogo, é que o sobrenatural, ele precisa do querer. O sobrenatural ele se manifesta no momento de coragem. E talvez seja isso que faltou. O preço que se paga ao sobrenatural é ter coragem. E a declaração do Mano Menezes, logo depois do jogo, ela é muito marcante. Que o Fluminense entrou em campo, sobretudo para não levar um gol no primeiro tempo. E a reflexão que eu queria trazer para a torcida tricolor e para outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo é: qual é a identidade do Fluminense? Qual é a identidade que essa geração pós-Libertadores está construindo como equipe? E quais serão as consequências dessa identidade? Quem é o Fluminense, no fim das contas? Vão lembrar daquela crônica lá de 1987. Às vezes o passado pode nos ensinar muitas coisas, né? Tem Copa Sul-Americana pela frente, tem Brasileiro pela frente, tem Mundial. Um Mundial muito marcante para a história do Fluminense. E qual é a identidade que nós vamos levar para lá? Bom, era essa rápida reflexão. Vou voltar para a aula e peço que se inscrevam, quem gostar do conteúdo, que curtam o vídeo também, compartilhem. E falaremos durante essa semana sobre os times que a gente vai enfrentar, um pouquinho da história deles, um pouquinho do lugar, onde o Fluminense vai pisar para jogar contra cada um daqueles times. O sorteio rolou ontem, né, na segunda-feira, então estou estudando um pouquinho a história de cada um deles, vamos ver qual é a cultura de futebol que nós iremos encontrar por lá. Quero falar também, estou terminando de preparar um vídeo sobre o pó de arroz, falar um pouco sobre isso, que isso foi marcante, isso foi muito bonito vivenciar. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Não esquece de, mais uma vez, compartilhar, curtir e nos vemos logo logo. Valeu!